Queria saudar os amados irmãos, caçantes, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz com o qual os discípulos deu, o Senhor deu aos discípulos quando entrou. A minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo dá. E não é diferente nesta noite, neste presente momento, em nome de Jesus Cristo. Eu queria, através da palavra, da história, o qual eu vou falar nesta noite, a respeito daquilo que nós devemos dar, devemos fazer, sabe, porque muitas das vezes é colocado algo e muitas das vezes nós não queremos fazer, mas devemos dar aquilo que é de direito dentro da casa do Senhor. Muitas vezes, pelas pessoas, os irmãos em Cristo, muitas das vezes nós só queremos receber, temos que dar também, temos que ir de encontro àquilo que Jesus nos ensinou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar o nosso inimigo, não é fácil não, mas nós temos que fazer como o nosso Cristo amado fez. E nessa noite a história vem relatar algo aqui no livro segundo escreveu São Mateus, glória a Deus, que diz assim o título da mensagem: o imposto devido a César. Muitas vezes nós, vou dizer eu também, porque todos nós estamos sujeitos a errar, a fazer algo que muitas das vezes dizer, eu não deveria ter feito isso, eu deveria dar o devido, como se diz, o que é devido à pessoa ao qual muitas das vezes nós não queremos dar. Cada vez é uma pessoa, um servo de Deus, um pequenininho que você não quer reconhecer, né? Um daqueles que muitas das vezes fez tanto por você e você virou as costas para ele agora. Um daquele que orou tanto pela sua vida e você simplesmente, sabe, na hora que ele mais precisou. Aí nós vamos dentro da palavra, porque o próprio Cristo, nosso Cristo amado, gentil, soberano, maravilhoso, ele foi várias vezes tentado pegar em falha, sabe, mas nunca pegaram ele em falha. Mas nós, quantas vezes nós temos falhado, muitas vezes na forma de termos, e não dar o devido valor. Aqui diz o imposto devido a César. Muitas vezes nós não queremos, sabe, ajudar na igreja, ou de alguma forma, sabe, quando é colocado alguma coisa, muitas vezes para nós fazermos, nós paramos, não. Então a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa palavra vem relatar mais aqui embaixo. Então eu só tenho a dizer assim, que nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, eu vou ler esta passagem a respeito do imposto devido a César. Mais uma vez, como eu quero dizer para você, dai aquilo que, sabe, muitas vezes tem negligenciado. Aquela pessoa que te ajudou tanto, sabe, te deu, sabe, muitas vezes até mesmo caminhada com você. A palavra de Deus diz: se o seu inimigo te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. Caminha, eu diria assim, caminha 10, que eu já fiz isso, sabe. Não agora, quando eu andava no mundo, quando eu era do mundo, eu era o contrário. Mas hoje não. Hoje mesmo conversei com uma pessoa, aí veio conversar comigo e tal, e eu fiquei olhando. Eu falei: é engraçado, né? Senhor, tem misericórdia. Eu dei atenção, sabe? Tinha pessoas que diziam: olha, desculpa, mas eu tô indo embora e tal. Por outro lado, fui em outro lugar. Aí a pessoa
sabe? A palavra de Deus, se alguém não vos receber bem numa cidade, tira até a poeira da roupa, sabe? Então nós devemos fazer assim, aquilo que a palavra manda fazer. Então a palavra que está dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui diz assim, o versículo é São Mateus capítulo 22, versículo 15, do 15 ao 22. São Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. O 16, enviaram-lhe um dos seus discípulos com os rodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e nos ensina o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se deve dar, porque não olha para a aparência dos homens. O 17, disse-nos, pois, que te parece lícito pagar o tributo a César ou não? Tem uma interrogação aqui. O 18, Jesus, porém, conhecendo as suas malícias, disse, por que me experimentai, hipócritas? Olha. 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. O 20, ele lhe disse, de quem é esta espincha que está na inscrição? O 21, e disse-lhe, de César. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O 22, e eles ouvindo isso, maravilhados, deixando-se, se retiraram. Amados, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nesta oportunidade, a palavra vem nos relatar que até o nosso Cristo, nosso Jesus amado, aquele que verteu um sangue precioso lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, porque não devia nada, sabe? Naquele momento de angústia, de dor, até o Pai, não que ele tenha desamparado, não, mas quem daria um filho para morrer na cruz do Calvário? Se fosse preciso para perder um dedo por uma outra pessoa, por alguém até que ele não conhecia, como nos casos, nós, nos dias de hoje, os gentios, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, sabe, nós tivemos o privilégio de ser chamados de filho, olha, filhinhas, filhinhos, que bênção! E nós devemos glorificar e exaltar o nome desse maravilhoso. Ele vem nos ensinar através dessa palavra, através da história, que diz assim, aqueles fariseus tentavam de toda forma pegar Jesus em uma falha. Mas eu posso dizer dessa forma, quantas pessoas têm tentado lhe pegar em alguma falha dentro da igreja ou mesmo na rua. Sabe, eu vou dar um testemunho aqui, um caso que aconteceu, que tinha um irmão na igreja, ele era muito, vamos dizer assim, um irmão muito correto, e ele era presbítero na época, e ele sempre agia segundo a palavra de Deus, mas sempre tem aqueles que querem o puxador de tapete, né, meu amado? Preocupa não. Se há aí na sua congregação, aí na igreja, né, a congregação, a igreja somos nós, tem alguém tentando puxar o teu tapete, não se preocupa não, sabe? E tem jogado pedra contra a sua vida, essas pedras você vai pegando junto a ela e vai, sabe? Você vai fazendo castelo com ela, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos voltar à palavra. Eu estava dizendo daquele homem
desse presbítero, ele sempre parava, ele vinha do serviço à tarde, ele sempre parava numa mercearia que tinha perto da sua casa. E nós podemos ver as pessoas muitas vezes nos julgam, como já aconteceu comigo. Mas essa é uma outra, né? Muitas das vezes as pessoas nos julgam pela aparência, mas o nosso Jesus nos julga pela essa justiça. Ele nos julga, sabe, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que Ele colocou sobre a sua vida, da forma que você vai trabalhar, da forma que você vai fazer. E aquele irmão, aquele presbítero, toda a tarde ele ia lá naquela mercearia, chegava e pedia um litro, uma garrafa de tubaína. Só que ele era assim, né? Ele não prestava atenção, mas sempre o rótulo da tubaína estava virado pro lado de dentro. E certo dia, algumas vezes, passava um irmão, sabe aquele irmão que procura sempre estar querendo arrumar, né? Como aqui o fariseu, sabe, queria pegar uma falha de Jesus. Tem muitos aí que têm tentado pegar falha. Tem tentado pegar falha sua, minha. Mas o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele, sabe, Ele tem um amor tão grande pelas nossas vidas. E aquele homem, sabe, era uma pessoa justa, uma pessoa dentro da igreja que ninguém via, mas ele falou, esse irmão, uma hora pegou ele numa falha. E naquele dia ele passou na porta daquela mercearia, daquele empório, e ali ele olhou, agora. Aí ele passou mais algumas vezes, e o irmão sempre estava ali, sempre ali tomando ali sua, vou dizer a tubaína, né? Mas para o amado, para aquele que queria achar uma falha no irmão, tem acontecido com você, né? Tem pessoas querendo achar falha, né? Querendo achar defeito. Mas não tem problema não. Ora por ele. A palavra desta noite é vamos orar, vamos abençoar. Porque é a única forma que nós podemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que é o amor. É o amor de Cristo que supera tudo sobre as nossas vidas. E ali ele passava e ele foi e falou com o pastor, olha pastor, está acontecendo um fato com o presbítero lá, eu passo lá todo dia, ele está lá tomando lá uma cervejinha, mas já nem falou que era uma tubaína, falou que era logo uma cervejinha. Não, ela estava bebendo lá. E pastor, parece que é cerveja, é uma cervejinha. E o pastor falou, é mesmo, meu amado, onde que é? Ele falou, é naquela rua assim, falou o local. E aquele pastor falou, peraí, não, ele já falou isso, eu vou mandar outro. Aí tinha um outro irmão lá, um daquelas pessoas assim, daqueles irmãos que vai, mas vai para fazer aquilo que é certo. Não aquilo que o olho viu, mas tem que ver e constatar aquilo. Não é só ver de longe e falar, olha, eu vi o irmão ali conversando. Aconteceu um fato comigo, isso há mais de 10 anos atrás. Eu entregava uns folhetos ali no centro da cidade. E eu vinha passando e eu vi uma jovem, sabe, se prostituindo. Mas eu estava somente com a pasta na mão, com meus currículos. Mas eu tinha aqueles folhetos, eu estava distribuindo, sabe, eu senti aquela necessidade de distribuir, fazer a obra de Deus. E eu passei por uma pessoa, uma jovem. E eu entreguei um folheto para ela, falei, Jesus te ama. Só que eu não conversei muito com ela, eu não dei, porque eu falei, se eu te parar, as pessoas me veem parado aqui, vai dizer, olha lá, na época eu era evangelista, olha lá, olha lá o evangelista. Aí já ia, sabe? A palavra de Deus diz assim, que o pouco de fermento leveda toda a massa. Ai daquele que vier ao escândalo. Então nós temos que vigiar. Eu saí andando, quando eu dei 3 passos para frente, e aquela jovem falou,
como eu estava precisando desta palavra hoje. Isso foi numa sexta-feira. No sábado a polícia fechou todinho aquela parte ali da Cracolândia, ali daquelas ruas onde eu tinha passado mesmo, Triunfo, Santa Ifigênia, foi ali, Avenida Rio Branco, lá em cima, lá na Praça Princesa Isabel, era caminhão e ônibus lotado que eles tiraram de lá. Se essa jovem saiu dali na sexta-feira mesmo, leu aquele folheto, saiu, ela se livrou de ser humilhada. Muito depois que eu passei, fui lá entregando os folhetos, que naquele dia saiu dali, sabe? Porque a humilhação é muito grande, né? Sabe? Eles pegam e jogam lá dentro do ônibus, muitas vezes a pessoa não quer ir, aí eles faz ir na marra, né? Então, naquela tarde eu falei, tá vendo, se eu tivesse deixado essa jovem para lá, quem sabe eu não iria ouvir essa palavra hoje. É como ela disse, como eu estava precisando de ouvir essa palavra hoje. Então muitas das vezes não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Jesus te ama! Jesus te ama! É uma palavra tão simples. Tem um menino aqui na rua, ele tem sabe? Ele sempre sai comigo, sempre está comigo. Ele é excepcional, né? Especial. E ele, na simplicidade, para todo mundo, falou, ó, Jesus te ama. E é uma palavra que ele guarda muito, desce na casa da oleira. Até eu brinco com ele, fala, você manda a gente descer, mas quando chega na igreja, você é o primeiro a levantar do chão. Nem acabou a oração, você já levanta para sentar. Sempre brinco com ele. Mas eu posso dizer assim, dessa forma, vamos usar a ferramenta que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo. E ali naquela tarde eu entreguei folheto, mas vamos voltar lá para o presbítero. E aquele pastor disse, vai lá ver lá. Ele pegou aquela pessoa que ele tinha uma confiança, falou, vai lá ver. Aí ele foi. Ele foi, passou a primeira vez, não deixou o irmão ver, de longe não. Aí ele falou, Pai do Senhor, irmão. Aí o irmão falou, ô irmão, Pai do Senhor. Aí parece que ele passou uma vez, passou duas. Aí ele falou, pastor, ele sempre está lá assim. Falou, mas você viu direito? Você viu? Pastor, eu vou lá ver, eu vou lá ver. Aí foi, hein? Aí chegou passou assim, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Aí ele entrou para dar um Pai do Senhor, né? Naquela mercearia. Aí ele entrou, aí o presbítero falou, ô meu amado, toma aqui um copo de tubaína comigo aqui, ó, tá cheia ainda, tá geladinha e tal. Aí o irmão, opa, você entendeu? Mas nós não podemos julgar de longe, nós não podemos ser como essas pessoas aqui. Sabe, o fariseu que queria pegar Jesus sabe, sempre preparando a armadilha para pegar Jesus. Não foi só essa não, tem várias aqui. Quando ele pregava no templo, eles falaram, hoje nós vamos pegar ele. Ele saiu no meio da multidão e foi embora, ninguém tocou um dedo nele. Porque não era chegada a hora. E muitas das vezes não é chegada a hora também de Deus, do nosso Deus te dar algo. Mas você tem que fazer como Jesus falou aqui, olha. Ele estava contando entre eles, poderia pegar Jesus em alguma palavra. O versículo 16 diz assim, enviarei aos discípulos com os herodianos dizendo, mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém te dá porque não olha para a aparência. Jesus não colheu. Aquela mulher samaritana que estava lá no poço, samaritano não se comunicava com os judeus, mas a pessoa ela já deixava pegar aquele horário do meio-dia, assim, um sol escaldante, que era poucas pessoas que iam buscar água naquele horário. Mas Jesus estava ali. E ele pediu água para aquela mulher. Ele disse, mas como você sendo judeu, vem se comunicar comigo com uma samaritana? Ele disse para ela, olha mulher, se eu soubesse quem te pede de beber, tu me daria dessa água, eu te daria de uma água que saltaria dessa vida, né? A vida eterna.
E o Senhor começou a se aprofundar na vida daquela mulher. Começou a usar aquilo que o Senhor colocou, ou aquilo que Ele tinha as ferramentas na mão. Que você tem várias ferramentas, vários dons, e muitas vezes você não quer nem usar. Você acovarda. No meu caso eu posso dizer assim, em nome de Jesus Cristo. Durante um tempo eu fazia muito, eu e alguns irmãos, nós fazíamos muito culto em comunidades. E algumas das vezes tive a oportunidade de fazer, hoje não está mais aqui, mas na casa de um traficante, sabe? Na época era um que comandava lá, né? E nós estávamos fazendo dentro da casa da mãe dele um culto, uma campanha. E naquela tarde, o Senhor me usou para falar, durante aquela campanha, com 2 irmãos dele. Chamei ele de covarde, sabe, porque o Senhor revelou o espírito da morte. E eu disse, vamos orar porque o espírito da morte está rondando esse lugar. Mas não estava tão preocupado estava preocupado com os irmãos, as irmãs que estavam ali. E naquela tarde, o Senhor, ele saiu, ele estava na janela, saiu e foi para a rua. Quando ele voltou, ele balançava a cabeça para mim, balançava a cabeça. Eu fiquei analisando, será que eu falei alguma coisa? Fiquei preocupado, porque nós estamos sujeitos a falar, e muitas das vezes, sabe, amado, nós temos que vigiar. Mas eu falei, não falei nada demais. Aí quando terminou o culto, ele veio e disse, olha, eu queria que você orasse por mim. Falou, você é homem de Deus. Ó, pastor, você é um homem de Deus. Era só evangelista na época. Eu disse, não, aqui todos nós somos homens e mulheres de Deus. Aqui não tem diferença. É aquilo que a palavra está dizendo aqui. Jesus não tinha, sabe, ele não tinha diferença. Ele não olhava para a aparência. Se você tem olhado para a aparência daquilo que o seu irmão tem, o carrão, a casona, olha, sabe, não mede assim não, que lá no céu não vai entrar nada disso. Para com isso, amado, porque no céu não entra pecado, malícia, tristeza nem dor, mas vai entrar um povo de coração aquebrantado. E tem que ter muito amor. O passaporte é o amor. Então nós devemos fazer por onde de usar a ferramenta que o Senhor está nos dando. Naquela tarde mesmo, eu peguei um dos irmãos dessa pessoa que estava lá na sala. Ele era afastado do caminho, grandão, sabe, fortão. Eu disse, está na hora de você retornar para os caminhos do Senhor. E ele virou para mim, que eu nunca tive medo não, mano, em nome de Jesus Cristo. Eu não tinha medo quando andava, sabe, lá fora, no meio, porque eu ia ter medo. Eu batia de frente mesmo, em nome de Jesus. Aí eu falei, agora que... Eu falei com ele, está na hora de você, né? E ele virou para mim e disse, olha, eu falei, seu lugar está lá. Ele disse, não. Eu falei, precisa voltar para os caminhos, Senhor. Ele disse, não, eu tenho Deus no meu coração. Eu falei, será que você tem mesmo? Que ele estava traficando, estava fazendo tudo errado. Eu disse, eu ia indo embora. Quando cheguei na porta, o Espírito Santo de Deus disse, volta e fala aquilo que eu te mostrei. Eu disse, olha, voltei da porta, estava saindo para a rua já, a porta da sala. Aí voltei e disse, olha, vou dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou te dizer e me revelou, o Senhor me revelou. O machado, o Senhor mostrava uma árvore seca, o machado está ao pé da raiz, agora é você e Deus. Virei minhas costas e fui embora. Depois de quase 2 meses e pouco, faz muito tempo, faz mais de 10 anos, muito mais de 15 anos mais ou menos, ele desceu à sepultura. Porque não... Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor nunca vai deixar que uma alma se perca. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Antes que todas salve, seja salva. E naquela tarde, esse foi um. O outro, o Senhor me revelou um 38 apontado. No caso, seria sobrinho dele. Também um 38. O outro, o Senhor também revelou, ele dentro do carro,
do cunhado, o rosto todo sujo de sangue. E realmente foi esse cunhado que socorreu ele, mas ele também desceu à sepultura. Mas sem Jesus, porque estava do outro lado. Estava numa esquina, no meio do tráfico, a polícia chegou, era uma noite muito fria, ele estava numa fogueira, traficando, né? E vieram, ninguém sabe se era a polícia, sabe? Se era pessoas até do outro lado, né? Não vou entrar em detalhes. Mas em nome de Jesus Cristo, naquela noite, ele tomou um primeiro tiro, não lembro se foi no braço ou na perna, ele correu até a porta da casa dele e começou a gritar, só que o portão ficava fechado. E ele gritando ali, aquela pessoa veio correndo e enfiou o revólver, foi dentro da boca dele e deu um tiro. Então aquele explodiu de lado, não sei. Sei que da forma que Deus tinha me mostrado. Qual o carro que veio? O carro do cunhado dele, aquele que eu também tinha falado, e essa pessoa veio. No dia que eu falei, falou, você acha, irmão, vigia aí, irmão. Eu não, sabe, não acreditou. Mas ele pega os pequenininhos para confundir os grandes, sábios e entendidos. Então vou te dizer nesta noite assim, não olhe pela aparência não, viu, amado? Meu pastor, não olha pela aparência, presbítero, diácono, mas não deixa subir a cabeça não, a sua posição. Eu conheço pessoas aqui, amigos, que até então não eram nem pastores, sabe? Alguns até eu profetizei na vida, eles são pastores, mas tem alguns deles que deixou subir a cabeça. Deixou subir a cabeça simplesmente uma posição, e nós não podemos ser dessa forma. Jesus nunca foi assim. Ele sempre ensinou o amor, a verdade que liberta é Ele, é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vai por causa de mim que sou pastor, de um apóstolo, de um presbítero, de um evangelista, de um... Sabe, não, ele disse, olha, eu sou a porta. Sabe? Ele não disse que... Ele usa até uma palavra mais grosseira, assim, o Senhor, nessa parte, ele disse que o ladrão não entra pela porta, né? Então nós, nesta noite, nessa oportunidade, a história vem relatar a respeito que nós devemos, sabe, não olhar na aparência, mas olhar e julgar. Não é julgar com o resto da justiça, que nós também não temos esse direito. O 17 diz assim, disse-nos, pois, que te pertence. É lícito pagar tributo a César ou não? Amado. É lícito. Muitas vezes os amados, até eu mesmo, eu posso dizer assim, apesar que eu não precisava ninguém mandar eu ir fazer, que eu estava fazendo em nome de Jesus Cristo, pela misericórdia, fiz muito tempo, um trabalho dentro do asilo dos velhos. Eu moro numa área que tem um asilo dos velhos aqui. Tem hospital, eu também ia no hospital. E muitas pessoas viam, né? Até depois de muito tempo a pessoa disse, eu lembro que você fazia um trabalho assim, assim. Glória a Deus, a honra e glória do nosso Deus. Estou dizendo isso para gloriar, não. Estou dizendo para que nós possamos fazer aquilo que é lícito. Se o Senhor nos manda fazer, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será batizado, será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Você crê? Nesta noite o Senhor está mandando dizer, você crê que Ele pode fazer milagre na sua vida através dessa palavra que está sendo lida? Glória a Deus. O 17 diz assim, nós pois que te parece lícito pagar tributo a César ou não? O 18 diz assim, Jesus, porém, reconhecendo a malícia, disse, por que me experimentais, hipócrita, quando essas pessoas têm experimentado você, até eu mesmo, né? Eu estava um dia no mercado até com um amigo, e ele falou, pastor, né? Aí o irmão olhou para mim, me mediu de cima e embaixo, que eu ando assim mesmo, né? Dia a dia eu ando, esporte como eu estou agora. Mas quando eu vou para a igreja, eu coloco paletó, gravata. Palavra de Deus que nós devemos dar o melhor ao nosso Deus. E eu
naquela... Aí o Espírito Santo disse, tá te julgando pela roupa. Falei com aquele, igual aquele irmão José lá da igreja, né? Que ele ficava no cantinho dele lá no fundo, chinelinho de dedo. E o pastor lá ganhava muitas almas para Jesus, né? Ele foi levado até o céu, naquela noite ele orava e ele foi como se diz, amados, oh glória, ele foi levado, o anjo de Deus foi arrebatado, glória a Deus, oh glória, foi arrebatado. E quando ele chegou ali naquela sala, o anjo mostrando coroas, e ele foi olhando a coroa, olha irmão, pastor, irmão, olha aquela, aí viu uma lá no cantão, tinha uma bem no canto, muito bonita, cheia de pedras, e ele era um pastor assim que ministrava, tinha uma ministração maravilhosa, né, mas ele pensou que aquela lá do cantinho fosse dele. Ele chegou até aquele canto e falou pro anjo, aquela coroa ali, a minha, que não estava dando para ver o nome, que estava assim, estava vários nomes das coroas. E ele disse, a coroa é a minha? Ele disse, não, aquela coroa é do irmão José. Ele falou, como irmão José? O irmão José vive dormindo na igreja? Ele disse, não, enquanto você ministra, ele está orando, ele está intercedendo para que as almas cheguem a Jesus, pedindo para tirar os impedimentos. Então não julgue pela aparência não, meu amado. Sabe, aquele pequenininho que você acha que não está fazendo muitas vezes, sabe, ele está intercedendo, ele está orando. Aquela irmãzinha humilde que mora lá na comunidade, aquela que vem todo dia na oração de manhã, cabelinho branco, aquele amado que, não, está jubilado. A palavra de Deus diz, é até engraçado, eu vou entrar a palavra de Deus diz que na velhice dará um fruto. É Bíblia, a palavra de Deus. Você está contra a palavra? É jubilado, né? Não, é jubilado, agora vai ficar só sentado. Para, abençoado. Para. Jubilado por quê? Moisés, Abraão, as idades que eles chegaram, né? Tem muitos outros, mas deram fruto até o final, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo. O versículo 19 diz assim, mostrai-me uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. O 20 diz assim, eu disse-lhe, de quem é essa esfinge que está na inscrição? Disse-lhe ele, é de César. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem dado? Se eu ter mandado você fazer, você tem feito, é como eu disse. Várias vezes, não foi uma vez, não. Eu oro muitas vezes da madrugada, o Senhor me mostra. Eu fui numa casa um dia e a pessoa veio e falou para mim dessa forma assim, amado, olha, ô pastor, foi o Senhor que enviou você até aqui. Eu disse para ela, claro que foi, se não tivesse sido ele, porque era um domingo tão quente, e eu vinha passando numa avenida perto de casa aqui, eu ia descendo para a casa de um outro irmão que orava na madrugada, e o Senhor mandava ir lá, eu fui para orar lá. E eu ia indo e o Senhor mandou ir até a casa dessa missionária, bem de idade também, mas ela continua dando fruto. Ela está viva até hoje, em nome de Jesus Cristo. E ali eu cheguei ali, ela estava dando um trabalho muito grande, que ela ia ela quase toda noite queria ir para o hospital. Sabe, ela qualquer coisinha, não, vamos para o hospital aí. Naquela tarde cheguei lá, em nome de Jesus Cristo, orei por ela, e o Senhor deu vitória. O Senhor revelou algo para o seu neto ainda no dia. O Senhor deu vitória, e ela mudou a forma dela ser, porque, sabe, a palavra de Deus diz que o jugo, que a oração despedaça o jugo, e o jugo nós não devemos, sabe, sempre quebrar através da oração. Em nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Como eu disse,
Usa a ferramenta que o Senhor te deu. Se Ele te deu algo para você fazer em oração, faça em oração em nome de Jesus Cristo. Aqui Ele está dizendo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Sabe? O 22 diz assim, ele ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e retiraram. Sabe, amados, muitas das vezes, como eu disse, a palavra de Deus diz que nós devemos dar aquilo que é de graça. Nós recebemos de graça, muitas vezes tem pessoas querendo cobrar, sabe? Não agora, muito tempo atrás, não vou citar o nome, porque até uma igreja muito grande. Na época eles cobravam R$100 para fazer culto no lar. E tinha uma jovem que ela era obreira naquela igreja, e ela um dia veio e falou para mim, ela era evangelista, e na época ela veio e falou para mim, olha, você não faz um culto lá, uma campanha na minha casa? Eu disse, faço em nome de Jesus. Naquela época ela veio e comentou esse fato comigo. Se você tem agido dessa forma, não haja dessa forma. Porque como eu disse, a palavra está dizendo para você e para mim nesta noite, dá ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você não pode querer pegar algo que não é teu, não. Sabe? Eu não posso, eu estava comentando agora com o pastor amigo embaixo, que é dono da onde estou agora no estúdio. E eu estava falando de algo que uma pessoa fez. Sabe? Colocou a mão naquilo que não era dele. Não era dele, ele não podia ter pego. Sabe? E nós devemos muitas vezes agir sim, amado. Porque o amor a gente tem que levar até um ponto. Depois da frente nós devemos agir sim, devemos mostrar para a pessoa que ela está errada, que ele não pode fazer dessa forma. Em nome de Jesus Cristo. E a palavra está dizendo aqui para você e para mim. Muitos vão se maravilhar com aquilo que vai sair da tua boca, mas usa a ferramenta que Deus te deu. Sabe, Jó passou por tudo aquilo, José passou por tudo aquilo, mas ele sempre usou a ferramenta que Deus deu. Sabe? Quando a sua esposa disse para ele, olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ou deixa o teu Deus de lado, morre, olha, você está perturbando demais o nosso Deus. Ele disse, olha mulher, você fala como uma louca. É engraçado. E várias vezes ali mais para frente, os seus amigos, sabe, deixaram, julgaram ele de várias formas. Mas nós devemos usar a ferramenta que o Senhor nos deu, que é a palavra, é o amor, é a verdade que liberta. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então essa verdade, sabe, nós devemos cada dia usar essa verdade. Vão se maravilhar de si mesmo, mas eu não tenho palavra. Sabe? Moisés também não tinha, o Senhor falou, não, eu vou colocar Arão para ser a tua boca. Mas depois ele viu que ele tinha que fazer, sabe, ser forte. Quando ele subiu no monte lá para buscar os 10 mandamentos, quando ele voltou, o povo tinha se corrompido. Feito bezerro de ouro lá para adorar. E ele teve que, ele quebrou, ele tirou, quebrou aqueles mandamentos que estavam escritos numa pedra, ele quebrou, tirou tudo. E eu posso dizer assim, mas nós podemos ver que Moisés várias vezes mostrou o amor. Aquilo que Deus nos ensina nesta noite, nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que nós temos que guardar a verdade. Temos que fazer aquilo que Deus manda. Devemos dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Não podemos usar uma palavra dura, até para mim mesmo. Não sei, nós não podemos ser hipócrita nem fariseu. Quantas vezes você está tentando pegar seu irmão ou a sua irmã, o pequenininho lá que está no cantinho. Mas ele ora demais, ele fala, mas ele dá muito glória a Deus, até aconteceu comigo. Dentro de uma igreja, uma missionária, Deus dando, ela disse, homem, até quando você glorificava naquele lugar, Deus te usava em línguas, em mistério. Tinha pessoas que diziam, poxa, não para. A palavra de Deus diz que nós devemos dar glória e honra ao nosso Deus. Glorificar a esse Deus.
Então nessa noite, amados, a palavra vem nos relatar, através da história, que a palavra é uma história, que nós devemos dar aquilo que Deus colocar em nossa mão. Nós recebemos de graça, dá de graça, viu? Tem pessoas que vão ouvir e vão dizer, esse pastor fala, mas ele... Viu, amados? Em nome de Jesus Cristo. Nós devemos cumprir essa verdade, e a verdade é Cristo. A palavra é a verdade, é ela que liberta. Eu agradeço essa oportunidade desta noite, que você venha guardar essa palavra. Faça aquilo que Deus tem mandado. Ensina. A palavra aqui, o 16, diz que ele ensinava o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém te dá porque não olha. Ele não olhava para a aparência do homem, não olha para a aparência não. Sabe? Não olha para o que o irmão tem não, porque lá no céu não vai entrar nada disso, viu? Carteirinha, sabe? Larga a mão de ser hipócrita, fariseu. Não faça dessa forma, não. Ama o seu próximo como a você mesmo. O seu inimigo como você mesmo. Ore por ele. Eu tenho feito isso, hein? Eu tenho feito isso. Deus sabe do que eu estou dizendo. Amém? Eu não vou entrar em detalhe. Vai ficar para uma próxima oportunidade. E que a paz de Cristo esteja dentro do teu lar. Eu profetizo vitória. E a sua boca é manancial de bênção. Use a ferramenta que Deus te deu. Se é o louvor, se é a palavra, se é para você aconselhar, se é para você, sabe, ir até a casa do irmão para orar, intercessão. Faça a sua parte em nome de Jesus Cristo, de graça. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.